A malária continua a ser um problema de saúde pública que causa centenas de milhões de infecções e milhões de mortes em grande parte do mundo. Isto ainda acontece principalmente devido à falta de fármacos. Para nos falar deste assunto está hoje na edição da manhã a Maria Mota, investigadora principal do programa Harvard Medical School Portugal. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como está? Bem-vinda. Porquê é que isto ainda acontece? Isto ainda acontece porque nós realmente não temos uma forma de... ainda não temos vários fármacos. Temos neste momento um fármaco excelente que é baseado numa planta chinesa e que simplesmente foi usado durante muitos anos na medicina tradicional chinesa e o componente foi isolado e neste momento temos esse fármaco que é ótimo, mas temos muito poucos outros e o que nós sabemos é que de tempos a tempos o parasita vai criando resistência àqueles fármacos que estão a ser usados e, portanto, temos sempre problemas de tempos a tempos que temos que encontrar novos fármacos. Mas não era de esperar um acesso mais fácil a medicamentos e até uma vacina, tendo em conta que este é um problema de saúde que está identificado há já muito tempo? Este problema está identificado há mais de 100 anos. Mas realmente ainda não conseguimos desenhar uma vacina. Portanto, a vacina tem sido um problema, nunca houve uma vacina para a malária que fosse eficaz. Está a ser neste momento testada em vários países africanos uma vacina que foi desenvolvida pela GlaxoSmithKline em colaboração com muitos cientistas no mundo, mas tem uma eficácia muito relativa. A melhor eficácia que foi comprovada até agora em alguns dos trials foi apenas de 40%. E, portanto, é algo que é muito ainda aquém daquilo que se poderia esperar para pensar numa campanha de erradicação da malária a nível global. Novas vacinas, novos paradigmas estão a ser testados por cientistas em várias partes do mundo, mas realmente a vacina nunca conseguimos. Em relação aos fármacos, tivemos um fármaco fantástico nos anos 50, que foi a cloroquina. A resistência surgiu e está praticamente instalada no mundo inteiro. Neste momento, como eu falei, temos a artemisinina, mas sabemos que é uma questão de tempo. Aliás, já houve os primeiros relatos de resistência ou pelo menos de um atraso da eficácia deste fármaco. Já que disse que nesta altura não se pode falar num plano face aos recursos que existem para combater a malária, não se pode falar num plano para erradicar a doença, mas essa intenção, até por parte da Organização Mundial de Saúde, existe. Acredita que no curto, médio prazo será possível atingir-se esse objetivo? Num curto prazo, não, de certeza, porque não temos as ferramentas que precisamos. E a investigação, nesta altura, não caminha nesse sentido? Exatamente. A investigação está a borbulhar nesse sentido. Ou seja, as grandes agências de financiamento de malária estão exatamente para formas, para novos paradigmas, para testar novos paradigmas, de testar novas ferramentas. E, portanto, eu acredito que a médio e longo prazo isso vai ser com certeza teremos mais capacidade de o desenvolver. A curto prazo, não, porque não temos as ferramentas ainda possíveis. Mas acho que é uma questão de tempo. Como é que se dá a transmissão? A transmissão dá-se muito simplesmente por um mosquito que tem o parasita. Aliás, o mosquito que nós temos de pensar que é o hospedeiro definitivo, é o hospedeiro mais importante para este parasita e que simplesmente quando nos pica deposita-nos parasitas na pele. E esses parasitas têm uma atração especial pelo fígado, vão todos para o fígado e no fígado cada parasita dá origem a milhares, 10 mil, 30 mil novos parasitas em cerca de 7 dias. E é interessante saber que nesses 7 dias não há quaisquer sintomas, portanto a doença não está instalada, apenas a infecção, o parasita usa esta fase para se replicar enormemente. Depois, quando está nestes grandes milhares de números de parasitas, vai para o sangue e aí já não é capaz mais de infectar as células hepáticas, mas sim as células do sangue e aí causa toda a doença que está associada. É nessa altura que se começa a manifestar. De que forma? Que sintomas são esses? Os sintomas podem ser desde muito o que nós chamamos benignos, ou seja, apenas o síndrome de uma pequena gripe, em que há dores musculares, há as febres associadas à malária que são muito características e dores musculares, etc., até levar à morte, mas temos que ter a noção que a morte acontece numa proporção muito pequena de pessoas. Neste momento há cerca de pouco menos de 1 milhão de crianças que morrem todos os anos, cerca de 1 milhão de crianças, mas há 200, 300 milhões de novas infecções todos os anos. Ou seja, a proporção... Estamos a falar só no universo de crianças, porque os adultos também morrem com malária. Os adultos, se forem infectados pela primeira vez, têm a mesma probabilidade de morrer que uma criança.
nas populações endémicas nós falamos em crianças porque geralmente as pessoas que viveram nessas regiões endémicas vão criando ao longo do tempo não uma resistência completa à infecção, mas uma resistência à doença e, portanto, têm muito menos probabilidade de ficar doentes quando mais velhos do que quando mais novos, mas apenas porque estiveram expostos durante este tempo todo. Quando falamos nesta doença e noutras semelhantes, associamos facilmente a países em vias de desenvolvimento, a países com graves carências até do ponto de vista sanitário. É ainda frequente aparecerem casos nos chamados países desenvolvidos? Há casos reportados em Portugal. Não por transmissão feita em Portugal, mas simplesmente dois tipos de casos que muitas vezes aparecem na Europa e outros países da América, etc., no Norte, em que simplesmente são os casos de aeroporto, em que um mosquito viajou. Obviamente que todos os aviões que vêm destas regiões são impregnados com inseticida, etc., para evitar este tipo de condições, mas acontece. O facto que acontece muito em Portugal ainda são casos de ou pessoas que viajam e que vêm com a malária, ou também viajantes, mas muitas vezes imigrantes que chegam ao nosso país e vêm com esta infecção. E cuidado é que essas pessoas que viajam com alguma frequência, e mesmo sem frequência, basta ir uma vez e ser contaminado. Exato. Que cuidados é que essas pessoas que se deslocam para estes países devem ter? Há um cuidado essencial. Nós temos, em Portugal existe a consulta do viajante, que em Lisboa, por exemplo, é no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, mas há outros sítios no país. As pessoas devem consultar na internet, perceber onde é que se devem dirigir e ir a um clínico que está preparado para saber, dependendo do que a pessoa, para a região onde a pessoa vai, ou quanto tempo vai estar, etc., o aconselha exatamente que tipo de profilaxia, porque há profilaxia, ou seja, há compostos, há medicamentos que as pessoas podem tomar que evita. Há determinadas regiões que já é mais difícil pela simples razão de que há bastante resistência aos fármacos existentes, mas há outras que não e as pessoas devem tomar esses fármacos e há muitos cuidados que devem ter, que é evitar ser picadas pelo mosquito, ou seja, devem sempre usar repelentes. Nem sempre será fácil, mas há de facto formas de prevenir. Mangas compridas, calças compridas, etc. Doutora, muito bom dia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos nesta edição da manhã, foi um gosto recebê-la aqui.